Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Glória a Deus. Está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus? Está feliz mesmo com Jesus? Quem tem motivos para ser grato a Deus? Parece que você está feliz, mas com uma expressão triste. Eu não sei como que poderia exemplificar isso. Eu sempre digo assim, quando nós estamos felizes, a nossa face vai identificar de fato aquilo que nós estamos sentindo, né? Aí a gente faz a pergunta: quem está feliz? Talvez você esteja um momento de alegria, mas muitos ainda não desfrutam da felicidade. A felicidade não é uma circunstância, um momento. A felicidade é um estado de espírito, é algo de dentro para fora. A felicidade, ela impede que as adversidades da vida te façam apenas estar triste. Há momentos tristes, sim, mas quando você é feliz de dentro para fora, nada rouba a sua alegria. O salmista vai dizer, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, queridos? Quantos estão felizes com Jesus? Amém, graças a Deus, boa noite, graça e paz. É um desafio muito grande, né? Eu quero agradecer a Deus esse momento. Eu quero fazer uma oração rapidinho antes, mas agradecer o nosso pastor. Nós estávamos lá trabalhando, e aí ele nós conversando, e eu dizendo: não, Deus, eu não. E aí Deus falou no coração dele que Deus já tinha dito no meu. E eu creio que Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. Eu creio que Deus preparou esse momento, fez com que você saísse da sua casa e viesse até aqui, porque Ele tem uma palavra para esse ano de 2025 na tua vida. Amém? Todos os louvores que nós cantamos, que foram entoados aqui, falava de Jesus. Jesus sendo o centro, Jesus sendo a razão do existir de tudo. Amém? O tema dessa palavra que Deus trouxe ao meu coração, eu até quero colocar aqui: a caminho do milagre. Quantos estão a caminho de um milagre? Uns estão, outros não estão. Uns já receberam, outros ainda precisam. Quem precisa receber? Quem precisa alcançar um milagre? Então por isso o Espírito Santo trouxe ao meu coração a caminho do milagre. A caminho do milagre. Feche os seus olhos rapidamente, curva a sua cabeça. Deus Pai querido, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela oportunidade de estar aqui. Senhor, que eu não venha falar nada de mim, que eu possa ser apenas uma voz para transmitir a tua palavra. Senhor, o teu povo está aqui esperando do Senhor, no Senhor, através do teu Espírito, uma palavra que venha fazer a diferença, que venha quebrar as correntes, desfazer as algemas. Senhor, que venha abrir portas, que venha destruir os calabouços, e que venha trazer, Senhor, colocá-los no caminho da vitória, no caminho do milagre. Deus, que a tua igreja nessa noite possa receber essa palavra, e que essa palavra encontre pouso nesse coração, e que esse coração receba ela, e seja tocado, transformado pela tua palavra, e que ela faça algo novo na vida desta pessoa, Pai. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Sem mais delongas, eu quero ler com você o texto de Lucas, capítulo 5 e verso 5. Um texto muito conhecido. Talvez você fale: pastor, esse eu já conheço de cor. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova toda manhã. E ainda que você ouça algo que você já ouviu, a repetição leva à perfeição. Então você repetir aquilo que você já sabe, condiciona ao teu cérebro gravar, registrar, para que aquilo se torne uma realidade na nossa vida. Amém? Texto bíblico dessa noite é Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, e nós vamos ler o verso 4 e 5. Amém? E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lança a vossa rede para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Repita após mim: sobre a tua
Não, irmão, mais animado, mais animado. Repita: sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aqui estavam homens pescadores, homens que possuíam uma vida de pesca. Pedro, estava Tiago e estava João e os demais ali, cujo nome não é ressaltado. Nesse texto, o Espírito Santo trouxe 4 diretrizes ou estágios para que nós possamos chegar ao milagre. O tema da mensagem é o caminho do milagre. Mas para alcançarmos esse milagre, para vivermos esse milagre, nós temos ali 4 estágios, o qual vai nos levar a viver a manifestação desse milagre. O primeiro é ouvir, o segundo é acreditar, o terceiro é obedecer e o quarto é compartilhar. Aqui nós encontramos, dentro desses 4 tópicos, ações que alteraram, que propuseram que aqueles homens vivessem o sobrenatural de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você está esperando de Deus é natural ou sobrenatural? Natural ou sobrenatural? Se é sobrenatural, não é natural. E como que alcança o sobrenatural? Como nós podemos alcançar, viver o sobrenatural de Deus? Por meio da fé. Hebreus 11 vai nos dar uma base, um trilho sobre a fé. Hebreus 11 diz claro: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova e a certeza das que se esperam, chamando as coisas que não são como se já existissem. Para alcançar o sobrenatural de Deus é necessário fé. Por isso o segundo passo eu coloquei acreditar. Aqui está dizendo o texto que nós lemos no verso 5: Pedro ouviu a voz de Jesus, amém? Jesus então se dirige a Pedro e diz: Pedro, pega o barco, vai ao mar alto e lança a rede em alto mar. Pedro ouviu a voz de Jesus. Pedro acreditou a voz que falava com ele. E Pedro obedeceu. Hoje nós vamos ver dentro desses 4, não vou denominar princípios, mas 4 fases das nossas vidas, onde muitos não conseguem a consumação do sobrenatural de Deus, ficam apenas no natural. Quantos passaram o ano de 2024 e não alcançaram o que queriam, não alcançaram o que esperavam, não alcançaram as suas metas, os seus objetivos? Porque muitos de nós, muitas vezes, estruturamos a nossa vontade dentro da nossa palavra. Quantos de nós determinamos o que queremos, mas não sabemos se é o que Deus tem para nós? Qual é a palavra que pode mudar a tua história? A tua ou a de Jesus? Muitos viveram 2024 sobre a base, o princípio das suas palavras. Quantos apenas sonharam os seus sonhos em 2024 e não alcançaram? Teve alguém que sonhou alguma coisa e não alcançou? Teve alguém? Agora a pergunta é: por que não alcançamos? Porque muitas vezes o teu sonho, o meu sonho, é apenas natural. Mas quantos tiveram conquistas aqui? Quantos tiveram? Eu tive.
Muitas vezes nós vamos para o campus da conquista e conquistamos um carro, uma casa, um trabalho, um aumento, uma promoção, e aí nós achamos que já chegou o nosso milagre. Mas aí você acaba vendo que aquela promoção muitas vezes não foi o suficiente. Às vezes você acaba vendo que a conquista não foi totalmente suficiente para aquilo que você precisava. E aí vem a frustração, porque o sonho acabou não se realizando da forma que você esperava, da maneira que você esperava, no momento que você esperava. E muitos de nós, por não entendermos o caminho do milagre, por não entendermos que o milagre, a própria pronúncia já se diz, é algo espiritual, precisa agir no campo do invisível e não do visível. As coisas de Deus que são espirituais, elas não podem caminhar pelo caminho natural. Muitos estamos vivendo apenas o natural de Deus, porque ainda não conseguimos enxergar o caminho sobrenatural de Deus. E nesses 4 diretrizes nós vamos entender. Pedro ouve a voz de Jesus. E aí Pedro fala: Senhor, o seguinte, sou pescador. Pedro devia de ter 32 anos, 33 anos aproximadamente nesse momento, quase a idade de Jesus. E era um cara que viveu da pesca. Então era alguém que sabia, né? Os pescadores profissionais aqui vão saber, a pesca ela tem a lua certa para determinados peixes. Tem lua que você não vai pegar determinado peixe, tem lua que vai dar determinado peixe. Não quero que me ater sobre esmiuçar essa questão do profissionalismo da pesca, mas quem é profissional sabe que geralmente a boa hora de pescar é de noite. Tem um período onde os cardumes, onde os peixes estão mais acessíveis. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Senhor, nós fizemos tudo o que nos era possível. Usamos, isso é conjectura minha, tudo o que nós conhecíamos sobre a pesca, os lugares, as ondas, nós o fizemos. Tudo que estava ao nosso alcance, passamos a noite inteira, Senhor, lançando as redes e nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aí Pedro entra no barco, chama João e Tiago e vai. Chega no alto mar, eles lançam a rede. Qual é o resultado dessa história que nós já conhecemos? No caminho para o milagre, na vida de Pedro, Tiago e João e daqueles demais companheiros, eles tiveram que ouvir, obedecer, acreditar e compartilhar. Pedro chega lá em meio ao alto mar e começa a puxar a rede, e ele já começa a ver que agora há uma dificuldade para trazer a rede de tanto peixe. Então o que ele faz? Ele chama: ei, venham cá, tem para vocês também. Por quê? Porque os seus parceiros também passaram a noite pescando e não encontraram nada. Mas agora, devido a alguém ouvir a voz de Jesus, devido a alguém acreditar em Jesus, devido a alguém obedecer a Jesus, devido a alguém compartilhar, muitos receberam a bênção, muitos chegaram ao milagre. Dentro dessa ilustração, eu quero trazer um paralelo a mim e a você. Fazer uma conjectura. Hipoteticamente, vamos dizer que quando Jesus chama Pedro: Pedro, pega o barco, pega as redes que você já limpou, vai em alto mar e lança. De repente, vou aqui imaginar de forma, fazer uma conjectura. João disse: ô Pedro, não dá não, irmão. Cara, você não é profissional? Sou. Você conseguiu? Não. Logicamente tem sentido? Não tem. Cara, nós passamos a noite inteira
pescando, irmão, e não pegamos nada. Como é que agora nós vamos ali e vamos pegar? Talvez ali os amigos dele falam: ih, cara, eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não, eu não vou, porque eu já sei que não vai ter nada, pois eu conheço o mar, eu conheço o tempo, eu conheço as temporadas, eu conheço as luas. Durante o dia não é momento de pesca. Como é que nós vamos pescar durante? Porque talvez ali nem todos ainda conheciam Jesus. Jesus tinha acabado de trazer o ensino para a multidão, e aí ele vê os barcos chegando, e ele pega um dos barcos, o de Pedro, e faz toda essa ilustração. Mas o que nós aprendemos dentro dessa ilustração? O que nós podemos aplicar a nós nessa ilustração? Quantos de nós muitas vezes não sabemos a voz que estamos ouvindo? Imagine se Pedro ouvisse a voz daqueles que: Pedro, já passamos a noite inteira, irmão, não tem fundamento, você está doido? Eu já estou morto, estou cansado. Existem muitos de nós que já talvez fizeram tudo o que lhe era possível, usou a sua capacidade, o seu intelecto, a sua qualificação. Quantos excelentes profissionais que não transpassaram 2024? Quantos que já chegam e já fizeram curso disso, curso daquilo outro, e curso daquilo outro, e o negócio não vai, e não dá certo. E você faz curso de uma coisa, não dá certo, faz curso de outra coisa, não dá certo, usa a tua capacidade, usa a tua inteligência, e não dá certo. Pedro aqui nos ensina um ensinamento maravilhoso. Dentro dessas 4 diretrizes, que para chegar ao milagre, precisa estar no caminho do milagre. Quantos não sabem aonde quer chegar? Quantos estão fazendo apenas por fazer? Quantos não sabem o que querem ser, aonde vão ser, se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda? Quantos são como a onda do mar? Se o vento é para a direita, ele vai para a direita, se o vento é para a esquerda, ele vai para a esquerda. Quantos que confiam na sua palavra, na força do seu braço? Muitos de nós passamos 2024 sem o êxito daquilo que esperávamos por algumas razões. Primeiro, nós não atentamos à voz que falou conosco. Aqui eu escrevi, irmão, sobre a voz do homem física, a voz do coração e a voz do espírito. A voz de quem Pedro ouviu? Você pode interagir comigo? A voz de quem Pedro ouviu? Voz de? Qual voz você tem ouvido? Qual é a voz que você tem emprestado os teus ouvidos? Muitos parecem ser amigos dentro da conjectura, como eu disse, o texto não nos dá essa ênfase, mas muitos que estão ao nosso redor, muitas vezes disseram para nós esse ano: não vai dar certo, você não vai conseguir, isso não é para você. Quantos de nós ouvimos pessoas que nos colocaram para baixo nesse ano de 2024, pessoas que não acreditaram em nós, pessoas que diziam ser nossos amigos, mas que no momento da dificuldade nos deixaram só? Porque, irmão, você conhece um amigo, é no momento da adversidade. Na hora que você está bem, todo mundo é teu amigo. Alguém já passou por essa experiência? Quando você está bem, quando você tem algo a oferecer, todo mundo é teu amigo. É ou não é? Agora, quando você passa pela dificuldade, o que acontece? Só de fato, os que são verdadeiros amigos ficam ao seu lado, vão estar com você, vão ter uma palavra.
Pedro, ao ouvir a voz de Jesus, a acreditar nele, a obedecer, irmão, ele trouxe incentivo e motivação. Pedro foi sozinho para o mar pescar? Sim ou não? Presta atenção aqui, querido, senão você vai perder a palavra e você vai deixar de viver o teu milagre nesse 2025. Pedro foi sozinho, sim ou não? Quem foi com Pedro? Aí você fala, pastor, eu não lembro quem foi com Pedro. Você que está lendo o texto, você tem que saber. Foi Tiago e João. Aqui eu quero dizer, irmão, quando nós ouvimos a Deus, quando nós acreditamos em Jesus, quando nós decidimos obedecer a Jesus, até os que estão ao nosso lado serão abençoados. No caminho do milagre não tem eu. No caminho do milagre não existe a palavra no singular, eu. No caminho do milagre, com Jesus a palavra é nós, vós, todos. Quando nós nos colocamos a ouvir a voz de Deus, pastor, está sendo redundante, a acreditar em Jesus, a obedecer a Jesus, a nossa vida é abençoada, e os que estão ao nosso redor também são. Irmãos, eu quero dizer que Pedro nos ensina que uma decisão certa, você muda a história tua e do que está ao teu lado, mas uma decisão errada, irmão, você esculhamba com a tua vida e com a vida de quem está do teu lado. Quando você ouve a voz errada, irmão, e você der atenção a essa voz, você vai desgraçar a tua vida e desgraçar a vida de quem está com você. Quantos são pais de família? Aqui. Quantos são pais de família? Quantos são mães de família? Quantos são filhos de família? Os filhos achou que ia escapar, né? Quantos são filhos de família? Que geralmente a corda vem para o pai e para a mãe. Não, nós vamos falar do filho também. Quando você é um pai de família e tem a responsabilidade de conduzir a tua família, a responsabilidade está sobre você, e uma decisão, uma escolha errada vai levar você e a tua família para o buraco. A Bíblia vai nos dizer, um abismo puxa outro abismo. Deuteronômio 11 vai dizer lá, eu coloco diante de vós bênção e maldição. Uma escolha errada vai trazer maldição para você, para a tua família e para todo mundo que estiver do teu lado. Se você está numa empresa, irmão, a empresa fecha. Talvez eu esteja falando com alguém nessa noite e falo, pastor, eu entro numa empresa, ela fecha. Eu já passei por isso, irmão. Uma vez eu fui orar a Deus e falei, Deus, o que acontece? O que acontece? Porque eu entro na empresa, eu pego um cargo bom, daqui a pouco a empresa fecha. Quando você sabe o caminho para o milagre, não o segue, você se torna Jonas. E aí ou você é lançado ao mar, ou você afunda todo mundo que está junto com você. Mas Pedro ouviu a voz de Jesus. Pedro acreditou em Jesus. Pedro obedeceu a Jesus. Ele disse, Senhor, tudo que eu sei, toda a minha capacidade, todo o meu entendimento, toda a minha técnica, eu vou deixar de lado agora, para obedecer exclusivamente a tua palavra. Eu já fiz e deu errado. Eu já fiz e não deu certo. Eu estudei para aprender, tarrafiar, não deu certo. Eu me qualifiquei para aprender o tempo e a temporada dos peixes, não deu certo. Mas eu vou deixar tudo isso, todo o meu conhecimento, todo o meu entendimento, toda a minha técnica, a minha qualificação, para seguir a tua palavra. E sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Qual é a palavra que Jesus tem dado a você? Muitos estão ouvindo a palavra de Jesus, mas muitos não têm acreditado. Mas será, pastor? Mas será? Eu sempre brinco, né, que cera é para passar no chão, ou em carro, ou em imóveis. Mas tem um irmão cera. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que é Jesus que está falando comigo?
quando você não reconhece a voz do teu Senhor, você vai seguir a voz do inimigo, a voz tua ou a voz do Espírito. Pedro sabia que era a voz de Jesus. Talvez você diga, pastor, é fácil você falar assim, porque Pedro estava diante de Jesus. Mas como é que eu sei que é a voz de Jesus falando comigo? Como é que nós sabemos que é a voz de Jesus falando conosco, irmão? Quem é crente aqui? Quem é crente aqui, irmão? Você tem que saber. Você tem que saber, irmão. Se você é crente, você tem que saber. Como é que eu identifico que Cristo está falando comigo? Como é que nós podemos identificar que é Cristo que está falando conosco? Como que nós podemos ter a garantia de que Cristo está falando conosco? Por meio da sua palavra. Jesus disse, o verbo se fez carne. O significado do verbo quer dizer a letra, e se tornou homem. Então Jesus nos dá um manual, no qual nós podemos ter aqui a sua palavra destinada a nós. Por meio da sua palavra está destinada a nós a andar pelo caminho do milagre e viver o milagre. Mas por que que nós não alcançamos? Porque muitos de nós não conseguimos discernir a voz de quem fala conosco. Nós não conseguimos entender quem é que fala conosco. Nós não conseguimos interpretar a voz que fala conosco. E por esse fato de não ter a certeza, a convicção, você não acredita muitas vezes naquilo que Deus fala para você. Pastor, aonde eu devo buscar a direção do milagre para a minha vida? Aonde, irmão? Aonde? Aonde? E aí a pergunta que eu faço a você: você tem buscado a direção de Deus para a tua vida na palavra? Você tem ouvido a voz de Jesus? Porque aqui eu trouxe 4 fases: ouvir, acreditar e obedecer. Quantos ouvem até a voz de Jesus, mas não acreditam? Talvez você é aquele que é assim, igual Tomé, só acredito vendo. Deus tem que fazer um milagre primeiro para eu acreditar que é Jesus. Quantos ouviram a voz de Jesus, acreditam, mas na hora de obedecer não consegue? Irmãos, é interessante porque muitas vezes o caminho do milagre é o oposto daquilo que a gente entende. Como nós iniciamos perguntando, o milagre é natural ou sobrenatural? Vamos lá, interaja comigo. Natural ou sobrenatural? Se o milagre é sobrenatural, em qual esfera nós conseguimos encontrá-lo? Na esfera espiritual. Muitos querem encontrar o milagre de Deus na área natural. Pedro saiu da circunstância natural. Pedro falou: o natural foi a madrugada que eu passei pescando. Esse foi o natural. Eu passei toda uma madrugada pescando, lançando a rede, e dentro das circunstâncias natural nada aconteceu. Dentro da minha capacidade natural nada aconteceu. Dentro da minha ação natural nada aconteceu, o milagre não acontece. Talvez você diga para você: eu venho à igreja já o ano passado, retrasado e o anterior. Pastor, eu venho já há 4, 5 anos na igreja e eu ainda não vivi o meu milagre. Talvez, irmão, é porque você apenas está em alguns estágios, não concluiu. Só passa de ano quem é aprovado. Quantos aqui estão estudando? Só passa de ano quem é. Se não for aprovado, você prova, começa tudo de novo. Tem irmão que na fé está assim:
Ele chega no final do ano, reprova. Aí Deus fala, você volta de novo. Aí chega no outro ano, reprova de novo, ele volta de novo. Irmão, está na hora de você ser aprovado. Pastor, mas como que eu faço para ser aprovado? A Bíblia, querido. Busque a palavra de Cristo para a tua vida. Se firme na palavra de Cristo para a tua vida. Talvez você está firmado na palavra do homem, na palavra natural. Quantos de nós hoje estão buscando ajuda dos coaches? É fácil, você vai para a internet, você vai para o YouTube e está lá, irmão. Não, irmão, você tem que ser positivista. Você tem que dizer positivo, porque se você falar positivo, vai dar positivo. Irmão, nem sempre dá. Muitos estão buscando autoajuda e não ajuda do alto. Muitos estão buscando ajuda de pessoas. Pedro não foi buscar em outra fonte. Pedro recebeu direto da fonte. Hoje muitos de nós, com a praticidade da tecnologia, tudo é rapidinho, nós não estamos nem dispostos a dobrar o nosso joelho e falar com Jesus. Nós pegamos uma mensagem pronta e muitas vezes ouvimos aquilo que agrada o nosso coração. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Se Pedro ouvisse o seu coração, ele tinha ido pescar? Sim ou não? O que ele disse para Jesus? Passei a noite toda se lascando. Nas minhas palavras. Nas minhas palavras, talvez Pedro falar, Jesus, não dá não, a noite inteira nós se lasquemos. Pensa num vento forte, Jesus. Pensa num vendaval e o barco girava e água dentro do barco. Não, Jesus, não dá não, sem chance, sem chance. Mas Pedro não agiu dessa forma. Ele acreditou, ele obedeceu, e ele compartilhou, e ele viveu o milagre. Dentro desses 4 estágios, irmão, se você não passar por todos eles, você vai ficar na beira do caminho. Você vai ser o Pedro antes do milagre. Quantos estão na igreja e vê o irmão ser abençoado, vê o outro irmão, vê aquele outro irmão, nossa, mas olha como aquele irmão, o pastor Marcos como está sendo abençoado, graças a Deus, irmão, como o pastor está abençoado, o carro que ele anda, tem esse carro, aquele carro, a casa dele tem aquilo, irmão, e eu não recebo. Por que eu não recebo? É porque talvez, irmão, você não está disposto a caminhar pelo trilho necessário para você viver o milagre. E pior, quantos de nós ainda, irmão, muitas vezes nos tornamos a má influência para a nossa casa, para a nossa família. Muitos talvez vão dizer, pastor, eu venho na igreja e o problema é a minha esposa. A minha esposa, pastor, que não tem jeito, não dá certo, a minha esposa não vai. Aí vem a esposa e fala assim, não pastor, não adianta, eu faço campanha já há uns 2 anos e não tem jeito pro meu marido. Não tem jeito pro meu marido, não tem jeito pro meu filho, não tem jeito. Talvez o filho veio na igreja, ele está ali numa campanha para o pai dele, embora nós aqui na igreja não fazemos campanha, mas hipoteticamente você esteja orando, pastor, não adianta, eu venho na igreja há tanto tempo e oro, e meu pai nada, minha mãe nada, meu irmão nada, meu tio nada, meu parente nada, nada de nada. Porque, irmão, muitas vezes não é o outro que precisa, é você. O que precisa ouvir a voz de Jesus é você. O que precisa acreditar é você. Não é o que não veio nessa noite. Talvez você pense assim, nossa, fulano de vida está aqui para ouvir. Não, irmão, Deus trouxe para você. Porque talvez o fulano ainda não recebeu a bênção porque você não se posicionou. Talvez o milagre não chegou na tua casa porque você ainda não entrou no processo de Cristo. Ou se você entrou no processo, irmão, você parou no meio do caminho. Porque aqui nós vimos 4 passos: ouvir, acreditar, obedecer e compartilhar. Talvez muitos estão aqui nessa noite que já ouviram a voz de Jesus, mas não conseguem acreditar. Não consegue acreditar porque você olha a circunstância, você olha a dificuldade que está na tua casa, você olha para aquilo que está diante dos olhos, para o natural. Você espera que Jesus opere um milagre que é sobrenatural, irmão, agindo de forma natural. Você nunca vai viver um milagre. Raquel no começo ela disse o quê? Mesmas ações geram mesmos resultados.
Se você continuar agindo da mesma forma, irmão, o resultado vai ser o mesmo: reprova de ano, reprova de ano, reprova de ano. Porque tem pessoas que não avançam na sua vida familiar com Cristo, porque tem pessoas que não avançam na sua vida financeira, porque tem pessoas que não avançam no seu relacionamento pessoal, porque tem pessoas que não avançam no relacionamento com as pessoas, porque tem pessoas que não avançam em várias áreas das suas vidas, justamente pelo fato que não se coloca da maneira que é necessária. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, espero que vocês me entendam. Quantos acham que apenas vir à igreja vai trazer um milagre para a tua vida? Não precisa levantar a mão não. Tem alguém que pensa assim? Porque tem muita gente que vem para a igreja achando que ele só vir para a igreja vai gerar um milagre na vida dele. O milagre só vai ser gerado na tua vida se você vir à igreja e ouvir a voz de Jesus. Se você vir à igreja e não ouvir a voz de Jesus, irmão, você vai sair da mesma maneira que você entrou. E ouvir a voz de Jesus é o primeiro passo. Aí tem mais 3 passos. Qual é o segundo passo? Acreditar. Qual é a função da igreja, pastor? Apontar o caminho. Agora a decisão de andar no caminho é tua. A função da igreja é apontar o caminho. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a determinação de andar no caminho é tua, irmão. É tua, querido, é tua, querida. Se você quer viver o milagre de Deus, você vai precisar estar determinado. Esse ano nós tivemos um tema. Qual é o tema? Coloca o tema lá para nós, fazendo favor. Pedro nos ensina: Senhor, eu vou deixar tudo que eu sei, tudo que eu conheço, as minhas técnicas, a minha qualificação, vou deixar tudo para viver o meu milagre. Senhor, sobre a tua palavra. Pedro não está firmado nas suas convicções, Pedro não está firmado no seu conhecimento, Pedro não está firmado no seu entendimento, nas suas habilidades. Pedro está firmado sobre a palavra que é Cristo. Pedro nos ensina a renúncia. Para se viver o milagre sobrenatural de Deus, é preciso renunciar ao natural. Enquanto você não renunciar ao natural, você nunca vai viver o sobrenatural. Diga para o teu irmão: enquanto você não renunciar ao natural, nunca vai viver o sobrenatural. Fala, irmão, seja um profeta. Nós estamos agora em 2025 como profetas de Deus para essa nação. Eu quero que você profetize para a vida do teu irmão aí. Irmão, enquanto você não renunciar ao natural, nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Renuncie ao natural. O tema: não. Vamos lá, vamos repetir após mim? Não para eu, não para meu eu. Parece uma redundância, né? Meu eu. Não para o meu eu. Se verdadeiramente nós praticarmos isso aqui, queridos, se de fato nós renunciarmos o nosso eu, o natural, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Assim como o milagre foi extraordinário na vida de Pedro, a tal ponto que alcançou Tiago e João, alcançou os demais que estavam com eles no outro barco. Deus quer gerar um milagre na tua vida, que vai impactar você, a tua casa, a tua família, o lugar que você trabalha, o lugar que você reside. Aonde você for, o Senhor irá contigo. As bênçãos do Senhor serão como chuva seródia sobre a tua vida, se você abrir mão do teu eu, do natural. Ah, pastor, então eu não devo fazer nada? Deve fazer segundo a palavra de Jesus. Vou fazer uma pergunta: quantos que já usaram essa técnica do positivismo? Ah, eu vou conseguir e não conseguiram? Teve alguém? Se teve, levante a mão por gentileza.
Eu também, irmão. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Pensa em alguém que corria atrás de dinheiro, irmão. Era marketing multinível, era rede, tudo que você possa imaginar, eu envolvia, eu fazia, eu aprendia. Curso disso, curso daquilo, corria daqui, corria dali. O problema é que eu nunca alcançava. Corria de dia, corria de noite, fazia o que estava possível. Às vezes fazia até esgotar as forças. E ainda assim, eu não vi o sobrenatural de Deus. Mas quando eu ouvi a voz de Jesus dizendo para mim: ei, para. Aquele que ama o dinheiro nunca o terá. Aquele que ama a riqueza não se fartará dela. Você está colocando o dinheiro em primeiro lugar. O dinheiro tem dito para você a hora que você acorda. É o dinheiro que diz para você o que você faz, como é que você faz. É o dinheiro que diz para você a hora que você come. É o dinheiro que diz a hora que você dorme. É o dinheiro que diz a hora que você levanta. É o dinheiro que diz a hora que você deita. Você serve ao dinheiro. E a Bíblia fala que Mamon é o Deus da riqueza. Aí eu falei: Senhor, então me liberta disso. Aí eu deixei de correr atrás do dinheiro. Deixei de correr atrás de riqueza. Comecei a buscar o reino dos céus e a sua justiça. Comecei a me arrepender, a renunciar o meu eu natural. E hoje a riqueza de Deus corre atrás de mim. Às vezes o diabo vem para querer o diabo vem para querer dar uns tomos na gente. Mas o cristão, ele cai de joelho. O Espírito Santo vem e levanta. E aí aquilo que seria prejuízo, a Bíblia diz que Deus converte a maldição em bênção. Aí até o que seria prejuízo passa a ser bênção. Hoje, irmão, eu corro. E quanto mais eu corro, mais as bênçãos de Deus me alcançam. O que eu quero deixar para você nessa noite é que, se você ouvir a voz de Jesus, vai se colocando de pé, para dar a impressão que está acabando. Se você ouvir a voz de Jesus nessa noite, se você acreditar, se você estiver disposto a obedecer e a compartilhar, você vai viver o milagre de Deus nesse 2025. Pedro fez tudo o que estava ao seu alcance e ainda assim não alcançou. Mas através de uma palavra a sua história foi transformada. O que você precisa é uma palavra de Cristo para a tua vida. O que você precisa é acreditar na palavra de Jesus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Marido, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Mas como gerar uma mulher sábia? Com um marido ignorante. Como gerar um marido sábio com uma mulher ignorante? Ambos precisam ser tocados. E eu quero deixar, encerrando essa mensagem, um texto para que nós meditemos. Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu resumo a perfeita vontade de Deus como no seu milagre extraordinário. Quantos querem viver um milagre extraordinário de Deus? Então, para isso você precisa viver a perfeita vontade. Como chegar à perfeita vontade? Através de não estar amoldado às coisas deste mundo. Através de você renunciar, talvez, à tua capacidade. Talvez você está dizendo para você mesmo: eu vou conseguir na força do meu braço, eu vou conseguir na força do meu braço, eu vou conseguir na minha capacidade. E Deus está dizendo: enquanto você lutar sozinho, você vai se lascar, mas a hora que você deixar, eu vou lutar por você. Então eu quero, nessa noite, fazer um convite a 4 pessoas e 4 estágios diferentes. Aqueles que ainda não conseguiram ouvir a voz de Jesus, aqueles que ouviram a voz de Jesus, mas não conseguem acreditar no milagre, aqueles que ouviram a voz de Jesus, acreditam no milagre, mas não conseguem obedecer. Você se esforça para obedecer, mas não consegue. Você quer obedecer,
Mas tem um ditado que diz: a vontade ela dá e paz. Vem a vontade de obedecer, na hora de obedecer ela passa, e você não consegue obedecer. E tem outros que ouvem a voz de Jesus, acreditam, obedecem, mas não compartilham. Nós temos aprendido nessa igreja sobre a generosidade. E no reino dos céus não existe o singular. No reino dos céus não existe eu, para mim. O reino dos céus é para nós, para vós, para todos. Se nós não aprendermos isso, irmão, nós vamos ficar retendo. A Bíblia diz: aquele que retém mais do que é devido empobrecerá, mas aquele que dá abundantemente, esse recebe abundância. Aquele que dá pão ao que semeia, a esse receberá. Eu poderia citar tantos versículos aqui, irmãos, falando sobre isso. Então eu quero convidar nessa noite. Talvez você está nesse primeiro estágio, dizendo: pastor, eu preciso ouvir e entender a voz de Jesus. Talvez você chegou aqui ouvindo a voz do pai, a voz da mãe, a voz do irmão, a voz do patrão, a voz da namorada, a voz de todo mundo, menos a de Deus. Talvez você já ouviu a voz de muita gente, mas não ouviu ainda a voz de Jesus. Talvez você já acreditou em muita gente, mas ainda não conseguiu acreditar em Jesus. Talvez você já ouviu a voz e já acreditou, mas não consegue obedecer. Chega na hora de obedecer o que Jesus determina, você não consegue. E por último, aqueles que não conseguem compartilhar. Trazendo para uma aplicação para nós, como muitos querem Jesus para si só, pessoas egoístas. Não, eu vou na igreja porque eu preciso do milagre, eu quero milagre, eu quero melhorar de vida. Quando você começar a olhar: eu preciso melhorar para que eu possa melhorar os outros, então Deus vai fazer com que você cresça. Quando a intenção do teu coração for crescer para dar crescimento a outros, você vai crescer. A hora que a intenção do teu coração for ter bastante dinheiro para ajudar o que não tem, aí Deus vai colocar bastante na tua mão. Porque tem gente que diz assim: ah, se Deus me der eu vou fazer. Irmão, você nunca vai fazer. Porque se Deus te der, aí que você não faz. Porque quem faz, faz com o que tem.